Ele não tinha necessidade de manter o Deus solar como apoio. A escola de On não possuía significação para o seu povo estrangeiro. Moisés, como Akhenaten, defrontou-se com o mesmo destino que espera todos os déspotas esclarecidos. O povo judeu sob Moisés era tão capaz de tolerar uma religião tão altamente espiritualizada e encontrar satisfação de suas necessidades no que ele tinha a oferecer, quanto os egípcios da 18ª dinastia. Em ambos os casos aconteceu o mesmo. Aqueles que tinham sido dominados e mantidos em falta levantaram-se e lançaram fora o fardo da religião que lhes fora imposta. Mas ao passo que os dóceis egípcios esperavam até que o destino removesse a figura sagrada de seu faraó, os selvagens semitas tomaram destino nas mãos e livraram-se de seu tirano. Tampouco se pode sustentar que o texto remanescente da Bíblia não nos dá ciência de um fim desse tipo para Moisés. A descrição do pastoreio no deserto, que pode representar o período durante o qual Moisés governou, descreve uma sucessão de sérias revoltas contra sua autoridade, as quais também foram, por ordem de Javé, suprimidas mediante sangrentos castigos. É fácil imaginar que uma dessas rebeliões terminou de maneira diferente daquela que o texto sugere. A defecção do povo quanto à nova religião também é descrita no texto, na história do bezerro de ouro. Nesse episódio, através de uma mudança engenhosa, o rompimento das tábuas da lei, que deve ser entendido simbolicamente, ele rompeu a lei, é transposto para o próprio Moisés e sua indignação furiosa é atribuída como motivo desse rompimento. Chegou um tempo em que o povo começou a lamentar o assassinato de Moisés e a procurar esquecê-lo. Isso certamente aconteceu na época da união das duas partes do povo em Cádiz, mas quando o êxodo e a fundação da religião no oásis de Cádiz foram aproximados e Moisés foi representado como relacionado com esta última em vez de outro homem, o sacerdote medianita, não apenas as exigências dos seguidores de Moisés foram satisfeitas, mas também o fato aflitivo de seu fim violento foi renegado com sucesso. Na realidade, é muito improvável que Moisés pudesse ter tomado parte nas ações de Cádiz, ainda que sua vida não houvesse sido abreviada. Temos agora de fazer uma tentativa de elucidar as relações cronológicas desses acontecimentos. Colocamos o êxodo no período posterior ao fim da 18ª dinastia, 1350 a.C.,
Ele pode ter ocorrido então, ou um pouco depois, já que os cronistas egípcios incluíram os anos supervenientes de anarquia no reinado de Harrenhal, que lhes pôs fim e durou até 1315 a.C. O ponto fixado seguinte, mas também único da cronologia, é fornecido pela estela de o faraó Merenptah, 1225-15 a.C., que se gaba de sua vitória sobre Israel, e está escrito também Israel, e da dispersão de sua semente. Entre parênteses está um ponto de interrogação. O sentido a ser ligado a essa inscrição é infelizmente duvidoso, supondo-se que prove que as tribos israelitas já estavam nessa época estabelecidas em Canaã. Edward Mayer corretamente conclui a partir dessa estela que Merenptah não pode ter sido faraó do Êxodo, como levianamente foi anteriormente presumido. A data do Êxodo deve ter sido anterior. A questão de saber quem foi o faraó do Êxodo parece-me inteiramente ociosa. Não houve faraó do Êxodo, porque este ocorreu durante um interregno. Tampouco a descoberta da estela de Merenptah lança qualquer luz sobre a possível data da união e fundação da religião em Cádiz. Tudo o que podemos dizer com certeza é que ocorreu em alguma ocasião entre 1350 e 1215 a.C. Desconfiamos de que o êxodo ocorreu bastante perto do início desses 100 anos. E os eventos de Cádiz não muito longe de seu fim. Gostaríamos de reivindicar a maior parte desse período para o intervalo entre as duas ocorrências, de uma vez que necessitamos de um tempo comparativamente longo para que as paixões das tribos que retornavam se esfriasse após o assassinato de Moisés, e para a influência de seus seguidores, os levitas, se tornasse tão grande quanto a que está implícita na conciliação de Cádiz. 2 gerações, 60 anos, poderiam aproximadamente bastar para isso, mas trata-se de um acerto apertado. O que é inferido da estela de Merenptah chega demasiado cedo para nós, e como reconhecemos que nessa nossa hipótese cada suposição se baseia em outra, temos de admitir que esse exame revela um lado fraco de nossa construção. É desafortunado que tudo que se relaciona com o estabelecimento do povo judeu em Canaã seja tão obscuro e confuso. Nossa única saída consiste em supor que na estela o nome de Israel não se relacione às tribos cuja sorte estamos tentando acompanhar e que, combinadas, formaram
o povo posterior de Israel. Afinal de contas, o nome de Abiru, entre parênteses hebreus, foi transferido para essas mesmas pessoas no período Amarna. A união dessas tribos numa nação através da adoção de uma religião comum, não importa quando tenha ocorrido, facilmente poderia ter se transformado num acontecimento bastante sem importância na história mundial. A nova religião seria arrastada pela corrente de eventos. Javé teria tido de ocupar seu lugar na procissão de deuses passados. Na visão de Flaubert, todas as 12 tribos se teriam perdido, e não apenas as 10 que os anglo-saxões há tanto tempo andam procurando. O Deus Javé, a quem Moisés madianita então apresentou um novo povo, provavelmente não era sob aspecto algum um ser proeminente. Um Deus grosseiro, tacanho, local, violento e sedento de sangue prometera a seus seguidores dar-lhes uma terra que mana leite e mel, e os concitara a exterminar seus habitantes de então ao fio da espada. É espantoso quanto resta, apesar de todas as revisões nas narrativas bíblicas, que nos permita reconhecer a natureza original dele. Sequer é certo que sua religião fosse um monoteísmo genuíno que negasse a divindade das deidades de outros povos. Provavelmente era suficiente que seu povo encarasse seu próprio Deus como mais poderoso do que qualquer Deus estrangeiro. Se não o bastante, subsequentemente, tudo tomou um curso diferente do que tais primórdios teriam levado a esperar. A causa só pode ser encontrada num único fato: o Moisés egípcio dera a uma parte do povo uma noção mais altamente espiritualizada de Deus. A ideia de uma divindade única a abranger o mundo inteiro, que era não menos amantíssimo do que todo-poderoso, com aversão a todo cerimonial e magia, e que apresentava aos homens como seu objetivo mais elevado uma vida na verdade e na justiça, pois, por incompletas que sejam as descrições que temos do lado ético da religião de Aten, não pode constituir fato sem importância que Akhenaten comumente se referisse a si mesmo em suas inscrições como vivendo em Ma'at, entre parênteses, verdade, justiça. A longo prazo, não fez diferença que o povo tivesse rejeitado o ensinamento de Moisés, provavelmente pouco tempo depois, e o tivesse matado. A tradição desse ensinamento permaneceu e sua influência alcançou apenas gradativamente a verdade. No decorrer dos séculos, aquilo que fora negado ao próprio Moisés, o Deus Javé conseguira honras
e merecidas quando, a partir da época de Cádiz em diante, for acreditado com o feito da libertação realizada por Moisés, mas teve de pagar pesadamente por essa usurpação. A sombra do Deus cujo lugar ele ocupara tornou-se mais forte do que ele próprio. Ao final do processo de evolução, a natureza do Deus esquecido de Moisés veio à luz por trás da sua própria. Ninguém pode duvidar de que foi apenas a ideia desse outro Deus que capacitou o povo de Israel a sobreviver a todos os golpes do destino e os manteve vivo até nossos dias. Não é mais possível avaliar a parte assumida pelos levitas na vitória final do Deus mosaico sobre Javé. Eles haviam tomado partido de Moisés no passado, quando o acordo fora alcançado em Cádiz, numa lembrança ainda viva do amo, de quem haviam sido o séquito e os compatriotas. Durante os séculos que passaram desde então, fundiram-se com o povo ou com a classe sacerdotal e tornou-se função principal dos sacerdotes desenvolver e supervisionar o ritual, e ao lado disso preservar a escritura sagrada e revisá-la de acordo com seus fins. Mas todo sacrifício e todo cerimonial, no fundo, não eram somente magia e feitiçaria, tais como haviam sido incondicionalmente rejeitados pelo antigo ensinamento mosaico. Surgiu então entre o povo uma sucessão infindável de homens que não eram ligados a Moisés em sua origem, mas que foram cativados na obscuridade. Foram esses homens, os profetas, que incansavelmente pregaram a antiga doutrina mosaica, a de que a divindade desdenhava o sacrifício e o cerimonial e pedia apenas fé e uma vida na verdade e na justiça. Ma'at. Os esforços dos profetas alcançaram sucesso duradouro. As doutrinas com que haviam restabelecido a velha fé tornaram-se o conteúdo permanente da religião judaica. É honra bastante para o povo judeu que tenha conseguido preservar tal tradição e produzir homens que lhe deram voz, ainda que a iniciativa para isso tenha provindo do exterior de um grande forasteiro. Não deveria sentir-me segura em fornecer essa descrição, se não pudesse apelar para o julgamento de outros investigadores com conhecimento especializado, que perceberam a significação de Moisés para a religião judaica, a mesma luz que eu, ainda que não tenham reconhecido sua origem egípcia. Assim, por exemplo, Selim, 1922, escreve, abre aspas, consequentemente temos de pintar a verdadeira
religião de Moisés, travessão, sua crença num só Deus moral que ele prega, travessão, como sendo, daí por diante, necessariamente propriedade de um pequeno círculo do povo. Não devemos necessariamente esperar encontrá-la no culto oficial, na religião dos sacerdotes ou nas crenças do povo. Podemos necessariamente apenas calcular e encontrar uma faísca ocasional e emergir, ora aqui, ora ali, da tocha espiritual que ele outrora ateara, descobrir que suas ideias não pereceram inteiramente, mas estiveram silentemente em ação, aqui e ali, sobre crenças e costumes, até que, mais cedo ou mais tarde, mediante o efeito de experiências especiais ou de pessoas especialmente movidas pelo seu espírito, elas mais uma vez irromperam intensamente e conquistaram influência sobre massas mais amplas da população. É a partir desse ponto de vista que a história da antiga religião de Israel deve necessariamente ser encarada. Todo aquele que procurar elaborar a religião mosaica segundo as linhas da religião que encontramos, segundo as crônicas na vida do povo durante seus primeiros 500 anos em Canaã, estará cometendo o mais grave erro metodológico. Fecha aspas. Woolsey, 1907. Fala ainda mais claramente. Acredita ele que, abre aspas, a obra excelsa de Moisés foi compreendida e levada a cabo, a princípio apenas débil e esparsamente, até que no decorrer dos séculos ela penetrou cada vez mais e por fim encontrou-se nos grandes profetas com espíritos semelhantes que continuaram a obra do homem solitário. Fecha aspas. E aqui, segundo parece, cheguei à conclusão de meu estudo que se dirigiu para o objetivo único de introduzir a figura de um Moisés egípcio no nexo da história judaica. Nossos achados podem ser assim expressos na fórmula mais concisa. A história judaica nos é familiar por suas dualidades, dois grupos de pessoas que se reúnem para formar a nação, dois reinos em que essa nação se divide, dois nomes de deuses nas fontes documentárias da Bíblia. A elas acrescentamos outras duas novas, a fundação de duas religiões. A primeira reprimida pela segunda, não bastante emergindo depois vitoriosamente por trás dela, e dois fundadores religiosos, ambos chamados pelo mesmo nome de Moisés, e cujas personalidades temos de distinguir uma da outra. Todas essas dualidades são as consequências necessárias da primeira. O fato de uma parte do povo ter tido uma experiência que tem de ser considerada como traumática, a qual a outra parte escapou. Mas além disso, haveria muita coisa a examinar, explicar e asseverar. Somente assim, o interesse em nosso estudo puramente histórico
encontraria sua verdadeira justificação, em que reside a natureza real de uma tradição, em que repousa seu poder especial. Quão impossível é discutir a influência pessoal sobre a história mundial dos grandes homens tomados individualmente. Qual sacrilégio que se comete contra a esplêndida diversidade da vida humana se reconhecerem apenas os motivos que se originaram das necessidades materiais de que fontes algumas ideias, e especificamente as religiosas, derivam seu poder de submeter tantos homens quanto povos a seu jogo. Travessão. Estudar tudo isso no caso especial da história judaica seria tarefa sedutora. Continuar o meu trabalho segundo linhas como essas seria descobrir um vínculo com as afirmativas que apresentei 25 anos atrás em Totem e Tabu, 1912 até 13, mas não mais sinto que possua força para fazê-lo.